A vida é isso que você faz, trabalhar com seu filho, isso prova quem você é. Porque eu tenho filhos grandes, é difícil, quando passa a adolescência eles ficam tudo terroristas. Ser resiliente não é ser bacaninha, ser legal, dar a vez pro outro. É dar a vez pro outro e é dizer não, agora é minha vez. Pô, mas tá tudo muito ruim. Espere que as coisas deem certo, é mais fundamental ainda. Não sei se tem alguma coisa mais importante no planeta hoje do que ter resiliência, porque tá muito difícil estar vivo. Minha entrevistada de hoje é a Cláudia Hicken, que é neurocientista, que é terapeuta, que é escritora, que faz palestra, enfim, que lida com a resiliência. Eu acho que a gente pode começar definindo resiliência. Ah, Leda, que satisfação estar aqui primeiro. Para mim, que é um prazer, adoro. Uma das mais resilientes figuras do jornalismo brasileiro, porque a resiliência é a força elástica de um corpo, né? Foi um termo emprestado da física, aquela metáfora. Pode ser da almofada, pode ser da esponja, né? Que a gente aperta, quando a gente solta, ela volta. A resiliência é essa força de propulsão, de se refazer, de voltar à forma original, de não ficar que nem lata, né? Porque quando a gente toma os nãos, tomou o não, amassou, ficou ali. E às vezes a gente fica um tempo que nem lata, porque o susto é grande, ou porque a situação é muito difícil, a gente pode ficar no freeze, pode ficar muito irritado, ou pode ficar mudando de assunto, no fly, nos mecanismos de defesa. Quando a gente é resiliente, a gente respira que é grátis, fica do próprio lado e volta para um estado de recurso, né? Não sei se tem alguma coisa mais importante no planeta hoje do que ter resiliência, porque está muito difícil estar vivo. Muito difícil viver. Você fica imaginando esses milhões de desempregados, como deve estar difícil, né? O Brasil está com quase 14 milhões de desempregados. Viemos de uma eleição muito devastadora mesmo, né? As pessoas brigaram muito, romperam muito, se ofenderam muito. Então estamos todos se não estamos nos reconstruindo, deveríamos estar. Eu vi essa eleição com tudo isso que você falou, com desentendimentos, mas tem um elemento de uma busca que eu não acredito que seja nacional, eu acredito que seja mundial. É aquela história, né? O equilíbrio, quando a coisa vai muito, o pêndulo vai muito para o lado de cá, para achar o equilíbrio, ele vai bater lá do lado de lá, e aí encontra o caminho do meio. Do ponto de vista de política, esquerda e direita, a gente pode ir para esse lugar maniqueísta e tal. Eu teria muito mais uma tendência progressista, porque sou escritora, minha mãe era pintora, todo mundo do empreendedorismo, da ciência, da arte, sou mulher, fui divorciada, tenho filhas, e tal. Eu poderia dizer, não, o progressismo tem mais a minha cara. Nunca voltei na esquerda, nunca voltei no PT, embora flertei com isso num certo momento, porque digo, será que não é? Quando veio Lulinha Paz e Amor, falei, será que não é essa resposta, essa mudança que a gente precisa? Mas não consegui, alguma coisa me dizia que aquilo não era muito de verdade. E Bolsonaro, quando veio como opção, também não senti assim, muita paixão imediata, essa coisa mito imediata, não senti não. Mas percebi que, Leda, quando tem uma necessidade de pôr limite em abuso, ninguém se entende, é muito difícil. E se você for para o aspecto doméstico da vida, quando a gente tem um alcoólico na família muito abusivo, que ele chega e bate em todo mundo, que o que ele quer é o que é necessário, que ninguém tem o direito de ter o espaço, e ele pode se tornar fisicamente violento, vai pôr limite numa situação como essa. É muito difícil. Então, quando a gente precisa ter bordas, dizer, não, isso aqui é um espaço meu. Mentir, roubar, trair não pode, corrupção não pode, certas distorções não são aceitáveis. Um Bolsonaro ganha espaço. Por outro lado, ele foi infeliz em muitas coisas, muitas falas dele exageradas, mas o contexto foi bem suprimido, né? Se construiu um monstro aí que, se você for olhar, é um cara que tem 4 filhos, é amigo dos 4 filhos. Você prova quem você é na tua intimidade. Que realmente é psicopata, é narcisista, então essa bobagem de fascista, que é uma coisa da esquerda, enfim, esses nomes, não tem uma vida íntima boa com os seus. A vida é isso que você faz, trabalhar com seu filho, isso prova quem você é. Porque eu tenho filhos grandes, é difícil, quando passa a adolescência eles ficam tudo terroristas. A gente é culpado de tudo, fez tudo errado, e provavelmente fizemos mesmo, né, na medida do que deu, mas, o que eu estou dizendo, acho que essas frases que foram cunhadas nele e os momentos recortados, eu vejo com muita estranheza, porque eu não tenho paixão nem por ele, nem pelo contrário, tem um jeito mais, vamos olhar a realidade. Estou falando coisas de limites que são necessários,
algumas coisas de uma forma protuberante. Então, quando ele vem e diz as maiorias têm que vencer as minorias, e isso virou ele não, ai, uma coisa de, mas escuta, a democracia não é isso, não é a maioria que vence. A minoria tem que ser preservada. As minorias representam uma coisa importante em qualquer sociedade. Podem ser de mulheres, ou de classes, ou de tribos, ou de determinadas categorias ou tipos de minoria, elas têm um recado para a sociedade. A minoria está dizendo, ó, presta atenção que eu tenho um recado aqui, ô Matrix. Então a minoria tem que ser respeitada. Mas a ditadura das minorias vira patologias avessas. Eu sou uma minoria, eu sou mãe solteira, e é um absurdo que você seja mãe casada. Você não pode querer se casar. Então você começa a ficar na ditadura das minorias. Daqui a pouco ser heterossexual é uma vergonha, porque você não pode expressar isso. Então o que esse cara fez, ele chegou e disse, ó, desculpa, tem um elefante branco na sala, podemos falar sobre isso? Não dá pra gente brincar de sexualização aos 6 anos de idade, não dá mesmo, porque é pura patologia. Então, assim, a ideologia de gênero, ela não é uma questão de liberdade sexual, ela é uma patologia dos limites. Eu tenho uma determinada escolha, um determinado jeito de ser, ou seja, o que for, o que você quiser. E como eu não quero ser rejeitada, ou eu não quero o limite, eu vou fazer um contra-ataque. É um ataque de contrafundo, é uma ditadura da minoria. Então eu vou constranger qualquer um que não seja isso e vou começar a implantar isso em todos os lugares desde muito cedo, como uma educação anti-homofobia é boa? Eu acredito que sim, acho que a gente respeitar homossexuais, quantos amigos gays o direito tem, do outro, né? O direito do outro, e todas as raças, todas as cores, eu acho legal. Mas fazer disso uma bandeira ressentida, vingativa, em que qualquer outro começa a ser olhado como você não é, isso começa a ser um negócio que não é Brasil e não é saudável. Você não precisa saber que... Isso é uma coisa brasileira, você acha? Não. Não, eu vi uma entrevista de um argentino que me chocou muito, falando de ideologia de gênero, contando de um senhor canadense de 56 anos, que resolveu, porque a ideologia de gênero diz que a minha ideia de gênero vence a minha biologia. Como se eu pudesse me jogar do 7º andar aqui, porque eu resolvi que eu sou um pássaro, e a biologia não conta mais. Eu tenho a ideia de que eu sou um pássaro azul, então voarei, né? E aí eu vou me esborrachar, porque existem questões que são limites. Então este velhinho de 56 anos resolveu que ele se sentia como uma niña de 8 anos, ele falou. Uma menina de 8 anos, inclusive ele se vestia com um vestidinho de uma menina de 8 anos e vai para o kindergarten lá no Canadá. Incluso os riscos que podem significar isso. Um senhor de 56 anos não precisa ser neurocientista nem especialista em coisa nenhuma para saber que esse senhor tem um problemito, né? Um problemitozito, patológicozito, mas ele está de vestidinho lá no jardim da infância com as garotinhas todas, porque ele é uma garotinha. Aí você começa a olhar, ler do que está acontecendo nesta dita esquerda mundial, ou nesta patologia dos limites. Eu não quero limites, eu posso tudo, a internet me dá isso, eu posso tudo. Gratificação imediata. Então, nos Estados Unidos tem algo como uma associação chamada Boy Lovers. É uma associação que cultua o amor, o sexo com crianças pequenas, com crianças, né? Ou Meu seja, Deus. o nominho disso, a pedofilia. Aí existe um partido político na Holanda, cujo princípio, o objetivo desse partido político é um e único: a legalização da pedofilia. Então, Deus. o que nós estamos dizendo, quando o Bolsonaro vem aqui e faz barulho, ele não está sozinho. Nós estamos olhando para o mundo dizendo, olha, pera lá, a internet nos deu asas, é verdade. Também só podia dar confusão, né? Põe todo mundo em contato com todo mundo, quer que as pessoas se entendam. Ora, gente boa quem é? Eu vejo alguém falando na televisão um negócio e falo, esse cara é brilhante, está falando do que eu acredito. Gente boa é quem parece com a gente, certo? Muito bem, então a gente vai se aproximar e achar muitas pessoas gente boa. As diferenças, nossa, olha o cara lá da Tailândia, que interessante, como eles se vestem, como eles rezam. A gente se encanta com algumas diferenças. Mas muito rapidamente a gente começa a aborrecer e acha que está errado, porque imagina, está tão diferente. Então, esse desentendimento sutil, subjacente, permanente, porque nós estamos a um clique de ver tudo ao mesmo tempo, agora já é um oceano de coisa que a gente tomou contato. Então a gente começa a fazer uma síntese mal ajambrada. Direita, esquerda, preto, branco, homossexual, heterossexual, rico ou pobre, mulher ou homem, feminista ou machista, e essa síntese rasa, assim, sem profundidade, ela começa a ficar abrutalhada. Está todo mundo se agredindo no mundo inteiro, querendo fazer valer
o seu Snapchat de Facebook. Não, o meu Snapchat é que é legal. Mesmo que ele seja criminoso, mesmo que ele seja patológico, porque eu não preciso falar de gostar disso ou gostar daquilo. Vamos falar de saúde mental. Uma criança de 6 anos de idade submetida à sexualidade terá problemas sérios. A pedofilia ou o abuso sexual simples, às vezes de um tio, às vezes de um vizinho, isso quantas vezes a gente viu, ele macula o sentimento de poder da gente. As pessoas que passaram por isso crescem assim com a vontade de dançar. É assim, é como se o desejo original da pessoa fora ludibriado. Ela nem sabia que era errado, de repente até sentiu prazer, porque aquilo não é prazeroso, é natural do corpo, mas de repente aquilo se descobre como uma coisa vergonhosa e a pessoa cria uma série de problemas. Ora, querer introduzir percepções sobre tipos de sexualidade, acesso, discussões adultas. Gente, pelo amor de Deus, está na constelação familiar. Minha filha, quando tinha 12 anos, porque eu vou fazer isso? Eu sou a grande, você é a pequena. Essa é uma decisão minha. Porque se você faz do seu filho pequeno um colega, um brother, ombro a ombro, na idade pequena, ele cresce desestruturado. Então, a corrente sadia de poder, o professor tem mais poder que eu, meu dirigente também, quem estava antes numa empresa, num lugar que eu chego, mesmo que eu chegue como chefe, eu tenho que reverenciar, porque a gente precisa de dar ordem às coisas. Então, eu acho que assim, essa direita que está chegando aí no mundo, o mundo está endireitando, o mundo está indo para a direita, é uma tentativa de dizer, esse negócio de vale tudo, que a internet num clique traz tudo, e a gente está com tudo na mão, está deixando a gente meio louquinho. Mais depressivo, mais agressivo e mais adicto. Agressão, adicção e depressão cresceram nos últimos 50 anos exponencialmente. Então, está claro que nós estamos mais agressivos, mais doentes, menos seguros, e nós estamos precisando de vínculos saudáveis. Então, quem chega falando rasamente sobre isso, o cara ganhou a eleição com o Wi-Fi do hospital, Leda. Ele usou o Wi-Fi do hospital para ganhar a eleição. Então eu acho que é acertado. E a gente vê que não tem nenhum campo de concentração LGBT depois que ele ganhou a eleição. Ai, que ele vai fazer. Ele não vai fazer nada disso. Ele é um cara apoderado, volta atrás, vou juntar esse ministério. Aí, pô, recebe umas críticas, ouve as pessoas, fala de fato, não é uma boa ideia, não vou mais. Então, teve momentos de arroubos, teve, mas gente... Quem não? Quem não? E a turma que sofre abuso ou que teve casamentos com narcisistas verdadeiros, tanta gente que eu ajudo com a resiliência, pisa seu chão, olha seu lugar, respira que é grátis, muda o tom de voz, segura sua onda, põe limite, não deixa ninguém fazer farinha na tua cabeça não e tal. Essa turma que menos sabe pôr limite, mais ficou horrorizada com o Bolsonaro. Eu digo, você não enxerga ele como alguém que para a mão que vai te bater e não que vai te bater? Porque a gente não é contra os homens, a gente é contra a impunidade. Então, aquela história com a Maria do Rosário, o mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro demonizou esse cara com aquela frase da Maria do Rosário. Eu digo, mas ninguém vai contar a história inteira do tal do Champinha, que ele estava dizendo que tinha que baixar a maioridade penal, porque o cara tinha que pagar, porque sequestrou, torturou, estuprou, Nossa, matou. Essa história é horrível. Aí Maria do Rosário vem e xinga ele. Eu entrevistei o pai da menina, é horrível. Aí a Maria do Rosário chama o Bolsonaro de estuprador, neste contexto, pelo amor de Deus, e diz, eu vou dar uma bofetada na sua cara. Ele fala, eu lhe dou outra, aí recortam. Vagabunda, eu lhe dou outra. Pronto, esse é o recorte do Bolsonaro falando. Eu não acho que foi bonito ele fazer isso, ele como parlamentar e tal. Respira que é grátis, Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Você é um homem público. Isso aí cria problemas, eu não consigo nem defender. Na minha casa quase me botaram para fora de casa quando eu quis defender Bolsonaro. As jovens têm outra cabeça. Mas, falou, não dá, PT não dá. Porque o mentir, roubar, trair, a corrupção, no escárnio, na cara de pau. Né? Lula, sou ou não sou o dono do sítio? A juíza, né? Já substituindo Sérgio Moro outro dia. Isso é o senhor que tem que dizer, né? Não sou eu que tenho que responder. Isso é uma cara de pau! E nós somos, como brasileiros, codependentes, melhores que todo o resto do mundo. Porque a gente tem a síndrome dos bons meninos, a gente quer salvar o outro, a gente quer ajudar. Então a gente olhava essa turma aí e falava, será que eu estou vendo o que eu estou vendo? A gente não deve ser isso. Não. Ele falou que não sabe de nada. A gente não conseguia nem questionar se ele sabia do mensalão, não sabia, até porque a gente ficava meio, sei lá, vai ver, né? Ficava um fogo. Você acha que isso é da personalidade do brasileiro, essa benevolência? Sim, isso sim. Da nossa, e onde é que a gente vai achar força para ser efetivamente resiliente? Eu acho que a gente está sendo, Leda, porque a gente está sendo resiliente ao dizer, não, ser resiliente não é ser molinho. A esponja,
É assim, me apertam, soltei, eu volto. Esse eu volto é assim, se você é só bonzinho, 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 você não é resiliente. Ser resiliente não é ser bacaninha, ser legal, dar a vez para o outro. É dar a vez para o outro e é dizer não, agora é minha vez. É a gente poder trabalhar e descansar. É a gente poder ser gente boa e poder pôr limite. É a gente ter a noite e o dia. É ter músculo extensor e flexor, por isso que a gente se mexe. Então, o que aconteceu de 2013 para cá? A turma mesmo que votou nessa esquerda foi lá a Brasília, foi fazer manifestação, os 20 centavos. Aí, o que vocês estão fazendo com o nosso dinheiro, com a nossa saúde? A gente começou a se manifestar. Então, o amadurecimento político do Brasil foi muito, muito importante esses anos. Você acha que isso é parte da resiliência mas também? Mas super, a gente não tinha esse movimento, a gente não tinha. A internet ajuda muito nesse sentido, né? E eu acho que a gente também é resiliente na medida que a gente para de fingir que está tudo bem. A gente faz ficar tudo bem mesmo. Você falou que o narcisismo é a doença dos anos 2030? Já é de hoje, né? Já é uma síndrome hoje. Uma síndrome narcisista tem 9 traços pelo DSM-5, que é um manual mais atual, que é legal, é ponta do que tem em saúde mental. O que caracteriza o narcisista? O narcisista tem uma mania de grandiosidade, tem uma superioridade permanente. Ele pode ser muito exibido, como muitos atores, muitos políticos, muito poderoso, ele usa coisas, né? O maior do mundo, o melhor do mundo, o mais honesto do mundo, essas coisas, né? E ele pode, além da grandiosidade, entra um elemento aí, que o elemento mais importante que é secreto é que é um falso self. Não é ele de verdade. O narcisista gosta muito de si, ele acredita muito em si. Não. Ele se sente nada, ele tem um ego morto. Aí tem muito ego, não, ele não tem ego, ele foi muito invadido, ele tem self fraco, ele se sente muito escuro. Então esta imagem é uma compensação desse lugar. Então são pessoas que parecem muito festivas, aliás podem até ser, tem a empatia fria, porque eles não têm compaixão, não tem ninguém ali dentro. Então eles bajulam ou seduzem, mas eles não têm aquela consideração verdadeira de olhar e falar: o que você está sentindo, me importa com você. Você sente quando uma pessoa é de verdade, quando ela está ali e ela tem rapport, mas ela também tem compaixão. Ela tem essa empatia, mas não é empatia fria só para conseguir o que ela quer, é uma empatia de quem está sentindo com você, mas que também se importa se você vai se ferrar ou não. Né? No narcisismo, você está com uma pessoa que te bajula, te põe para cima e tal, de repente a pessoa muda uma cara e ela não está mais ali. Aí depois de 2 dias você fala: aconteceu alguma coisa, te fiz alguma coisa, por que esse tratamento de silêncio? Então, isso na vida íntima toma essa cara e dá uma sensação de desgaste. Tem o gaslighting, né? Isso nas relações pessoais, então, seria uma relação abusiva? Sim. Está sendo chamada muito de relação abusiva, certamente disfuncional, muito desgastante, porque também entra o gaslighting. Como esse quadro do narcisismo tem a grandiosidade, uma superioridade impingida, sem a pessoa ter mérito exatamente, é porque sim. Às vezes de uma forma assim, às vezes de uma forma, a pessoa pode ser até tímida, mas como ela não tem o plug, ela cutuca e tal e faz gaslighting. Então ela diz que você fez o que ela está fazendo. Esse tipo de coisa. Então essa dinâmica ela é muito desgastante e as primeiro vítimas, depois sobreviventes, se sentem muito confusas, muito desgastadas, né? E assim, muito injustiçadas, você não sabe nem para onde correr, porque você não consegue saber o que está acontecendo. Né? Aquilo que eu estava dizendo, eu te dei os ingressos eu te dei o papel de estacionamento. Aí, não deu. Não, eu te dei. Não deu, eu te dei o papel de estacionamento. Olha, se você é uma pessoa razoável, você fala: vai ver que deu. Você se questiona, né? Eles nunca estão errados. Então você vai ver que deu. Só que uma hora você começa a ter dúvidas sobre muitas coisas, né? E isso como espectro, voltando a um aspecto mais amplo de ser a doença do 2030 e de uma espécie de epidemia narcisista, muitas pessoas estão muito desgastadas nas relações íntimas. Porque tem o mentir, roubar, trair, tem dizer que não fez o que fez. Por que você estava falando com fulano? Não estava falando com fulano. Você estava ouvindo, não estava falando com fulano. Você pode achar que é só o bad guy, o cafajeste, que nós estamos falando no caso de um homem aqui, mas quando pega essa desordem, não é só isso, é verdadeiramente uma coisa em que não há verdade. E como a imagem sustenta pessoas, o que nós precisamos? Nós precisamos de resiliência para estar do nosso lado, para falar a verdade, para sentir nossos sentimentos,
para ter vínculos saudáveis, de longa duração, para ter boa relação na família. De verdade falar a verdade. De verdade valorizar vínculos, sentimentos legais. De verdade ser empreendedor e ser criativo para fazer coisas. É tão bonito quando a gente faz uma coisa criativa. Quando envolve então a família, que outras pessoas que têm intimidade com você podem estar junto, é uma bênção, né? A gente fez esse summit agora, minhas filhas participaram, todo mundo cantando e tal, te dá uma coisa assim, nossa, a gente pode ter vínculos de proximidade sem ficar se invalidando, se desqualificando, se botando para baixo, competindo com a própria sombra, né? Porque, enfim, amarrando isso do narcisismo como síndrome, como uma coisa forte, e da psicopatia, dessas invalidações, veio pesquisa agora do México que um dos elementos presentes nas crianças com câncer, que a gente ajuda muitas famílias, e eles sobrevivem, às vezes a criança entra em controle e a gente tem que conseguir continuar junto depois das grandes adversidades que nos amassaram, continuar junto, continuar se ajudando, não se destruir porque houve um problema grande, né? E às vezes a criança morre também, tem que ajudar a família a continuar depois disso. Com tudo isso, um dos elementos que é paralelo às crianças terem câncer é a desqualificação ou a invalidação. Sentir-se inadequado, sentir-se desqualificado. Então isso dá doença física, né? Então eu não sei se é a resiliência ou é o autoamor e todo amor, como eu chamo, né? Autoamor, todo amor, porque eu tendo autoamor, consideração por mim, a minha consideração pelo outro não é assim uma gracinha, é de verdade a gente ter consideração. Nós precisamos nos tratar melhor, Leda, pelo amor de Deus. Quando você tem uma dor ou que você está triste, não se xingar de burra, porque você fica triste 2 vezes. Quando você está triste, chora. Chora, deixa, sente seus sentimentos, que é um dedinho lá, sente os sentimentos, acolher, ter compaixão pelas suas necessidades. Às vezes se pegar e dizer, bom, levanta a cabecinha, vamos embora, né? Respira que é grátis, vamos trabalhar também, vai ficar aí fazendo carreira de vítima, mas nós precisamos muito de resiliência, de autoamor e todo amor. Nesse sobreviver, instinto de vencedor, você fala dos 12 portais do sobrevivente, do resiliente e da sobrevivência. E você tem esse livro traduzido para o inglês. Ai, que orgulho. Orgulho, né? E traduzido para o espanhol, não é isso? É, como a gente enrola. Nós já falamos desses livros traduzidos, mas agora ele está indo pela Amazon. Agora ele existe. Agora ele existe. Tem os gatinhos, e você sabe que tem 7? Se você virar, tem 6 atrás, 1 na capa. Mas em cada orelha dentro tem mais 2 aqui dentro. Sabe por quê? Porque na Europa gatinhos. São 9. São 9? Ó, tem mais um aqui, mais um aqui. Chegou lá o cara de Londres e falou, não, mas o gato tem 9 vidas. Eu falei, não, tem 7. Aí na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, o gato tem 9 vidas. Eu falei, a gente que precisa mais, só tem 7, por quê? Posso saber? Então tem 9 vidas. E aí é um livro que eu levei muitos anos fazendo, ele foi best-seller pela Saraiva, agora veio para Quantum House, estou muito feliz com isso, essa edição da casa, da Universidade de Quantum. História de gente que deu a volta por cima, que perdeu tudo, já tem o Katrina nessa versão, né? Agora me diz uma coisa, o que assim, 3 coisas que você pode dizer para as pessoas que precisam ser resilientes, que precisam se salvar através da resiliência? Respira que é grátis primeiro sempre. A respiração seta nosso sistema nervoso inteiro para a gente ficar no corpo. Você tem que estar presente, porque para ser resiliente a gente tem que enfrentar a vida como a vida nos enfrenta. Alegre com o que é alegre, triste com o que é triste, bravo com o que é bravo, criativo com o que é criativo. A gente precisa estar encarnado. Então respirar é uma coisa importante, estar no corpo. O mecanismo de defesa faz a gente adoecer, freeze, ficar atrás do computador, não falar com ninguém, ou pior, ir para bebida, para droga, ou para televisão, ou para não estar em contato com a vida, né? Então, enfrenta, supera. Enfrenta, supera. Depois que superou, pagou a conta, superou esse namoro, esse casamento, essa situação, tem um tempo de se restaurar por dentro. Ninguém vai ver, não é para o Facebook, mas é um tempo da gente se fortalecer de volta, ficam mais marcas, a gente fica meio dolorido, né? A gente leva umas vergonhas que ninguém sabe, então tem que tirar a vergonha tóxica, pisar seu chão, vai para terapia, ver vídeo, ler os livros certos, vai dançar, faz alguma coisa, né? Se restaura para poder prosperar fortalecido. Porque quando você passa isso, prosperou fortalecido, pega eu, você conta com você. Então é assim, pode ter tristeza, mas não tem desespero, porque eu sei que tem alguém aqui. Eu sei que eu posso ficar do meu próprio lado.
Mas, assim, as 3 coisas eu acho que é ter otimismo. Não é um otimismo patológico, não. É bom ter equilíbrio, ver as coisas que podem dar errado, mas, assim, esperar que as coisas deem certo. Pô, mas tá tudo muito ruim. Espere que as coisas deem certo. É mais fundamental ainda para essa pessoa. Não perder a esperança. Não perder a esperança, não perder a esperança. Então, esse otimismo é muito importante. Pedir ajuda, você poder falar abertamente o que está te acontecendo com uma pessoa sem ressalvas. É muito importante, porque às vezes a gente se isola, acha que ninguém mais está passando por isso. Como a cadeirante que falou no Resilience Summit que a gente fez da Quantum House, ela disse, eu de cadeira de roda, minha mãe ia me levar numa festa, numa balada, eu achava que não podia reclamar que a porta era pequena para a cadeira passar, porque eu já estava indo na festa, se eu reclamasse, nem ninguém ia me levar mais na festa. Primeiro encontro que eu tive, já um pouco mais velha, ela se acidentou aos 14 anos com uma arma de fogo e aí ficou paraplégica. Mas é modelo, foi jogar tênis. Quando ela foi para um grupo de cadeirantes, eu falei, nossa, aquela porta é pequena. Ela falou, nossa, isso existe, pode reclamar disso, realmente incomoda. Às vezes você se isola e não sabe que você tem o direito a achar ruim uma coisa. Não é para você fazer carreira de vítima, mas você tem que poder falar abertamente, pedir ajuda e poder se expressar, porque isso dá esperança, você não se sente só no mundo, né? E acho que a terceira, tem muitas coisas dos 12 portais dos resilientes, mas uma terceira coisa que eu diria como relevante para a gente ser resiliente caiu, levanta, só isso. É uma atitude de saber que a gente vai cair muitas vezes, mas que você conta com você, e que você conta com pessoas, e que a vida é para esperançar mesmo. Né? Então levanta. É da vida cair, faz parte. E como dominar as mudanças, sobreviver à pressão, recuperar-se dos contratempos? A vantagem da resiliência, que o prefácio da edição brasileira é de quem? Dela. Que está toda orgulhosa. My pleasure. Olha, esse é para bater continência. Não é o capitão, mas eu bato continência mais ainda, viu? Essa é a meca da resiliência no mundo, esse cara. Al Siebert, ele morreu em 2009, me ajudou a fazer o método Quantum, tem o Resilience Center lá, está no mundo inteiro esse livro. Em muitos lugares o trabalho dele é sensacional. E esse livro, A Vantagem da Resiliência, não tinha em português, não tinha no Brasil. Então, como eu fiz parte do trabalho lá no Centro de Resiliência de Oregon, conversei com os caras, comprei os direitos, traduzindo, está aí à venda. Muito bom. E é um livro muito Agora me lindo. diz uma coisa, quais são as características de uma pessoa resiliente? Porque não é todo mundo que é resiliente, né? É uma coisa que a resiliência, como é uma característica que está no corpo físico, nos músculos, extensor e flexor, no sistema nervoso simpático e parasimpático, um faz uma coisa, o outro faz o contrário dessa coisa. Mas por que tem gente que é mais resiliente que a outra? Tem. A resiliência pode ser desenvolvida, né? O brasileiro até que é bem resiliente, a gente dá a volta por cima bacana. Olha, quantas que a gente está dando a volta por nós somos cima. não só resilientes, nós somos sobreviventes, né? Mas as pessoas que lidam melhor com a vida, o senso comum vai fazer com que a gente identifique rapidinho quem são os mais resilientes. Quem lida bem com a vida, não reclama, que reclamar é clamar de novo o problema, né? Agradece, que é fazer a graça, agradecer é fazer a graça descer. Eu gosto disso. Se começa a ficar o bicho pega, começa a ficar se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se agradecer, o bicho sobe. Adorei. Se agradecer, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, se agradecer, o bicho some. Opa. Tá difícil você agradecer o céu que você está respirando, que tem uma luz ali acesa, que tem uma plantinha. Whatever, agradecer a vida. As pessoas que são resilientes não reclamam, procuram olhar o copo meio cheio, procuram olhar cada problema, procuram olhar as soluções. Isso é importante. Então, ser resiliente também é uma decisão. É uma decisão de procurar o melhor nas coisas. Mas as pessoas resilientes não ficam maníacas de pensamento positivo, sabe? Tipo, você tem uma gripe, ela já vem falar que isso quer dizer não sei o quê pela Louise Hay ou pela Cristina. Às vezes tem uma gripe, deixa eu te dar um lencinho, te dar um abraço, que é o chá, que é o carinho, sabe? A pessoa resiliente... Uma vitamina C, vamos em frente. Pronto, a pessoa resiliente tem um sentido de fazer o que precisa ser feito. Tá um pouco assim, às vezes não tem uma emergência, deixa rolar. Vamos embora, cada um faz. Não precisa ficar criando caso. Deixa a coisa fluir também, né? Então, assim... Ajuda a vida. Ajuda a vida, porque as pessoas que não são resilientes reclamam, a culpa é do governo, se tem um problema ela arruma mais 4, né? Podem se tornar narcisistas, hipocondríacas, criar problema com tudo,
culpabilidades, né? Tem uma coisa que antes de terminar vou perguntar para você, que você me falou antes da entrevista começar, que é todo narcisista hipocondríaco. O Sam Vaknin revelou isso hoje. Ele está fazendo, nós estamos com o Quantum House Resilience Summit, vai ter a versão 2019, e nós fizemos, ele participou e agora ele está fazendo um treinamento para tratar psicopatas e narcisistas. Não existe outro no mundo, isso é experimental. Como que você trata essa gente? Nós estamos aprendendo como profissionais da área clínica. E uma revelação hoje, atendendo isso, tendo os livros na área e conhecendo isso, os narcisistas são hipocondríacos. E digo mais, todos, o somático, o cerebral, o somático é aquele de academia, né, o abonitona, que fica só na imagem, o cerebral é o professor, é o filósofo, que é só imagem, né, não tem assim, aquele sentimento junto. Um é só imagem, outro é só cérebro, mas todos são hipocondríacos. A questão do narcisismo é que a criança interna desplugou. Ele teve trauma, ficou com muito mecanismo de defesa, só a imagem, ele vem e aperta seus botões, ele não se envolve, não tem ninguém ali. E ele não se envolve com você. Ele tira uma foto de você, some 10 anos, volta e ele está se relacionando com aquela foto, por isso que ele pega de 10 anos agora como se fosse ontem, porque ele continua só com ele, né? E aí o corpo físico vira a única prova de que ele está vivo para ele mesmo. Então eles têm muita preocupação com o corpo físico, com a hipocondria. Isso não quer dizer que eles sejam cuidadosos com a saúde. Eles podem ser negligentes, muito negligentes, podem ser negligentes com a higiene, inclusive, ou não, cuidar do corpo, mas eles têm a preocupação de morrer fisicamente, porque algo neles já morreu, eles psiquicamente não estão numa onda saudável, né? Então eles são hipocondríacos. E às vezes também para chamar atenção, né? O chamado suprimento narcisista é conseguir validação, porque eles não se regulam, assim, não é como você e eu, ou pessoas normais, que se ficar sozinha, a gente fica sozinho, olha pro teto, lê alguma coisa, whatever, respira, né, tal, que eles, ao estar sós, sentem-se desfragmentar, porque eles precisam muito, para regular o próprio humor, eles precisam do feedback do outro. Bom, se a gente é comunicativo, se a gente é do mundo, é expressivo, é afetivo, a gente também, todo mundo quer um afeto, quer o outro. Todo mundo quer se comunicar. Mas no caso de uma desordem narcisista é de uma maneira doentia, não é de uma maneira normal, como nós podemos fazer. Né? Tá vendo? Vivendo e aprendendo. E olha, bate com todos os 30 anos de clínica e todos os clientes Tem essa página no Facebook gratuita que ajuda muitas pessoas que são vítimas. Chama Cláudia Rick e todas as tribos, superação na invalidação, resiliência na invalidação e abuso narcisista. E essas pessoas se ajudam lá e tal. Quando eu coloquei essa frase lá, de que todo narcisista do Sam Vaknin, que narcisista é sempre hipocondríaco, 600 pessoas, nossa, minha mãe, meu tio, minha sobrinha, toda hora com remédio, que tem uma coisa curiosa, né? Aprendemos essa. Valeu, Cláudia. Saudável. Valeu, muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, querida. Está do meu lado a caneca. A sua caneca do canal, para você tomar um chá, um café, se divertir um pouco. Para você, ainda vou arranjar um jeito de vocês também ganharem caneca, tá? Mas por enquanto, dá like. E eu tinha que ter falado no começo, não falei. Desculpa aí, tá? Dá like, compartilha, aperta o sininho, avisa os amigos e volta para o próximo vídeo. Valeu!